Boa tarde, estamos ao vivo no YouTube. Sejam todos bem-vindos novamente ao PPGit Talks. Lembrando, então, né, essa ação, ela é fruto da disciplina, que é de planejamento estratégico, que faz parte do programa de pós-graduação em inovação tecnológica da UFMG, que a gente carinhosamente está chamando de PPGit. Né, e o objetivo do PPGit Talks aqui é promover a divulgação das atividades do programa, aumentar a interação com o ecossistema de inovação, trazer os professores, alunos, para poder falar um pouco sobre a trajetória deles dentro do programa. E a gente lembra que, então, que a missão do programa é formar protagonistas multidisciplinares capazes de transformar a sociedade por meio da inovação tecnológica. E hoje a gente tem a honra de receber aqui no PPGit Talks a Juliana Crepaldi, que ela é pesquisadora, ela é ex-aluna do doutorado do PPGit, e é justamente uma protagonista na área de transferência de tecnologia e arranjos para alavancar a inovação, entre outras temáticas, né, Juliana? Então, a gente tem a honra de contar com a presença dela aqui. Hoje ela é coordenadora executiva do CTIT, que é a Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica, e ela também é orientadora do programa na área de gestão da inovação, propriedade intelectual e empreendedorismo. Quem está aí nos assistindo no YouTube, fiquem à vontade para colocar as dúvidas no chat, as perguntas, que depois, né, durante o nosso bate-papo, a gente vai trazer as perguntas aqui para a professora Juliana responder. Então, como é um bate-papo bem leve, assim, mais informal, né? Seja bem-vinda, professora Juliana. Obrigada. E eu já te peço para você se apresentar, contar um pouquinho da sua trajetória, né? O que você faz hoje, pode ficar à vontade. Claro, então começar agradecendo, né, muito o convite do PPGit, especialmente dos alunos, né, cumprimentar a Fernanda e em nome da Fernanda, todos os alunos do nosso programa. É uma alegria, né, ter recebido esse convite de vocês e ver também como que está sendo, né, de fato implementado o que a gente está pensando para o PPGit no planejamento estratégico. A Fernanda lembrou aí que essa disciplina, né, que os alunos participam, é uma disciplina que faz parte das ações para implementar o planejamento estratégico, que é justamente buscar o que? Avançar o nosso programa para ele estar mais perto, né, da proposta que é, o que a Fernanda mencionou, que é formar pessoas que sejam emancipadas, né, capazes de se inserir no mercado que a gente tanto precisa de pessoas qualificadas para atuar na área da gestão da inovação, do empreendedorismo inovador. Então, é uma alegria, já começo parabenizando, né? Vocês estão dando show aí na disciplina, não só com a ação do Talks, mas com outros também. E falando, então, um pouquinho, né, de mim, é isso, né, Fernanda, que você quer falar? Então, sou Juliana Crepaldi, sou advogada, né, formada em Direito pela PUC, depois eu fiz o meu mestrado na UFMG, já na UFMG, na área de Direito Internacional Público, mas já trabalhando com inovação. Então, lá no mestrado eu trabalhei um pouco com a questão da propriedade intelectual e estratégias para poder avançar o setor farmacêutico, falando um pouco de inovação incremental, da diferença de inovação incremental, de aprendizado e inovação radical, e aprendizado tecnológico que o Brasil precisa, né, absorver na área, no setor farmacêutico. Foi já bem interessante essa experiência no mestrado, na minha formação, porque eu fui orientada por um professor do Direito Internacional Público, que é o professor Roberto Luiz, e já fui co-orientada pelo professor Rubem, né, um químico. E foi a primeira vez, Fernanda, que teve na Faculdade de Direito da UFMG uma orientação com uma pessoa de fora da Faculdade de Direito. E foi até interessante, porque no dia da minha defesa veio a diretora da escola, porque era uma coisa diferente, né? Então foi um momento bem especial também, que reflete muito do que a gente tem aqui no nosso curso e na área de inovação, que é essa multidisciplinariedade, né? A gente precisa, para formar esse profissional que é tão necessário para o Brasil avançar na implementação das políticas, a gente precisa de pensar, né, sempre com essa visão multidisciplinar. Então, lá no mestrado eu já tive essa experiência. Fiz o mestrado, eu já estava na CTIT, então na CTIT eu já estou há bastante tempo, são 18 anos de CTIT, né? O nosso professor Rochel sempre gosta de brincar, ele conta que eu estou aqui há mais de 30 anos, eu falo com ele, tem muito tempo, mas menos, então já tem bastante tempo de UFMG, para mim, imensa alegria
alegria e honra, né, de estar aqui nessa instituição, aprendendo até hoje, todos os dias, nessa atividade. Sou coordenadora executiva da CTIT, daqui a pouco eu conto um pouquinho do que é CTIT. Fiz o mestrado, então já estava aqui, depois eu fiz, então, o doutorado no nosso programa, né, eu fui da primeira turma, logo que lançou o doutorado em inovação, eu participei, então, do processo de seleção, entrei na primeira turma, e fiz a minha pesquisa também de maneira multidisciplinar. Então, veja só, formada em Direito, já no doutorado eu fui orientada pelo professor Rubens e co-orientada pela professora Márcia Rapini, da Economia, né? Então, foi uma mistura também de áreas para chegar na proposta, né, que eu tinha para pesquisa de doutorado. Então, é isso, sou mãe do Davi de 11 aninhos, filha da Célia e do Lorival Crepaldi, irmã da Dani e do Laurence, e tenho, né, muita alegria de ter essa oportunidade de compartilhar hoje com vocês aqui a minha história. Muito bom, muito obrigada por já trazer tantos aspectos importantes para a gente, né, da multidisciplinariedade, que é uma busca constante, né, quando a gente tem, é um convite até para os alunos, né, de buscar essas diferentes áreas, buscar diferentes professores, justamente para a gente sair da caixinha. O professor Rubem traz muito isso, né, assim, dos alunos entrarem motivados para, se é da área do direito, conhecer mais sobre sustentabilidade, nanotecnologia, ele levanta muito essa pauta. E aí, a gente tem um roteirinho, mas eu fiquei com vontade de continuar discutindo um pouco mais sobre essa trajetória, que aí linka com o doutorado, que você já começou a falar, assim, a motivação, então, para entrar no doutorado, sua experiência como aluna. Acho que a gente pode entrar um pouquinho mais nesses tópicos, e depois a gente fala do CTIT, tá bom? Tá ótimo, perfeito. Então, sobre a minha escolha, né? Por que eu decidi fazer o mestrado e o doutorado? A minha trajetória, Fernanda, assim, profissional, foi formar. Aliás, durante a minha formação em Direito, eu já comecei a trabalhar muito cedo, né? Então, eu sempre tive esse viés muito prático, né? Sempre gostei, né, de ver a teoria, naturalmente, mas sempre mão na massa, né? Então, desde a faculdade de Direito, lá na PUC, eu já trabalhava na instrumentalização, né, de contratos, já trabalhava mais nessa área. Eu nunca fui da área de contencioso, fui sempre da área mais de consultoria. E quando eu entrei na UFMG, eu já tinha um tempinho de casa. Hoje eu estou dentro da UFMG, né? Eu preciso avançar e ampliar meus conhecimentos. Eu tive muito, muito apoio, muito incentivo dos nossos professores da universidade, né? Então, eu posso citar vários: o professor Rubem, o professor Rochel, né? O professor que foi, na época, meu diretor, Pedro Vidigal. Então, ele sempre perguntava: Juliana, você não vai fazer o mestrado? Juliana, você não vai fazer o doutorado? Você precisa de ir para essa área? E eu pensava assim, será que isso é para mim? Eu sou tão prática. Será que vai ser uma coisa que eu vou, né, gostar? E aí eu sempre que eu ouvi você está dentro de uma universidade e o que você vai ganhar na expansão do seu conhecimento, na sua capacidade de também, na sua atividade prática, ter mais conhecimento, você não imagina. Porque mestrado e doutorado não é só sobre fazer uma pesquisa, né? Aí você tem as pesquisas de bancada, você tem as pesquisas da minha área, que são outras metodologias de pesquisa, mas para além da entrega da sua pesquisa, né, que você vai, ou a dissertação, ou a tese, o seu pensamento vai mudar. Você vai passar a ver um mundo diferente. Eles sempre falavam assim, olha que sorte que eu tenho, né, de ter encontrado essas pessoas aí no caminho. E eu falei, então pode ser que isso seja para mim. Fiz a trajetória do mestrado, foi fantástica, foi um aprendizado muito legal. Depois depois que eu defendi o mestrado, eu tive o Davi, né? Já estava mais ou menos planejado. Esperei o Davi crescer um pouquinho. E também eu pensava assim, o meu doutorado, eu quero fazer na área de inovação e aprofundar mais na área de inovação. Porque lembra que eu falei que eu fiz na faculdade de Direito, né? O mestrado. Eu falei, o doutorado eu quero. E eu já acompanhei também, né, Fernanda, por estar na CTIT, todo o movimento institucional da UFMG para criar o programa, tanto de mestrado, lá com o professor Shen, professor Robson, professor Fresar, desde a época que era uma ideia ter um mestrado profissional, eu já acompanhava, porque minha trajetória na UFMG são de muitos anos, né? E eu via também a vontade deles em criar o programa de doutorado. Então, eu falei, eu quero esperar, né, isso dar certo, porque esse programa acho que vai encaixar mais para o que eu quero fazer, até porque eu já tinha essa vontade de fazer algo multidisciplinar, que em outros programas não necessariamente eu ia acomodar tanto esse desejo meu.
Então, logo que abriu a primeira chamada aí de turma, eu fui almoçar com o Rochelle, falei, Rochelle, o que você acha? Devo entrar ou não devo entrar? Vocês já conhecem ele, né, gente? Ele falou, claro que você tem, me deu uma força, foi um almoço lá no CDTN, outro dia eu estava lembrando dessa história com ele. E aí eu fiz o meu projeto e entrei, né, nessa trajetória aí do doutorado, que foi uma mistura, né? Eu vi que uma das questões, né, que a gente deve conversar, o que foi difícil? Foi muita coisa difícil, como né? Na profissão, no mestrado, das facetas que a gente tem muito desafio. Mas foi uma oportunidade de aprendizado, e essa entrega que eles me prometeram, de que não é só ter o título, não é só ter uma pesquisa, é a sua visão de mundo que muda, eu vejo isso muito, até porque depois dessa experiência, eu mudei um pouquinho a minha trajetória para incluir também a parte acadêmica na minha atuação profissional. Falei muito, né, Fernanda? Você pode me interrompendo. Nada, a gente está aqui para escutar. É muito legal que, né, compartilhando um pouquinho também, estava conversando com outras duas colegas hoje de programa, e uma colega se questionando, né, assim, estou no mestrado, mas o que eu ganho com isso? E aí você trouxe justamente essa expressão, assim, de ganhos além, né, de carreira, assim, mas essa visão de mundo. Então, é tudo... A gente passa por esses questionamentos, assim, né, É natural. do que né? fazer, de quais escolhas. A gente pensa, será que isso é para... Às vezes, no meio do caminho, né? Você fala, para que eu fui entrar nessa história? Mas é muito bom. A entrega que a gente tem no final da conquista, sabe? De você se posicionar como uma pesquisadora, questionadora de um assunto, proponente de uma visão nova, de uma teoria. Isso é muito fantástico. E muda mesmo o olhar, por quê? Eu falei que muda o olhar, mas não falei como, né? Então, vamos pegar aqui uma atividade profissional, eu tenho que tratar de uma demanda de uma empresa que chegou. Eu não vou olhar mais com aquele viés que a Juliana tinha do contrato, sabe, das cláusulas, do trâmite. Eu passei a olhar qual é a importância, né? Como é que eu preciso viabilizar isso e como que isso é importante para o sistema, para a gente alavancar parceria universidade-empresa. Então, a gente começa a pensar de uma forma mais ampla e mais inserida no contexto da nossa atividade nessa discussão como política pública, né? Como é necessário para o Brasil avançar na sua política industrial de inovação. Então, esse viés que fica para a gente, ele é muito importante, assim, até na hora de negociar. Quando eu estou negociando um contrato com uma empresa, eu não vou ficar mais tão preocupada só na melhor redação de cláusula para aquele contrato, mas de como que as condições de risco daquela atividade, que a gente sabe hoje pelo estudo que a gente faz, né, de textos, risco, de grau de maturidade tecnológica, TRE, todas essas coisas que a gente vê. Então, eu preciso, tendo essa compreensão, na hora que eu vou fazer qualquer atividade, isso se insere automaticamente nas minhas decisões, né, e no meu pensar ali naquele caso concreto. Entendi, muito bom, esse olhar sistêmico, ampliado e embasado, né, professora? Você tem um embasamento, né, teórico desse olhar, muito legal. E aí você levou um pouquinho sobre essa atuação, então acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre o CTIT, então, esses arranjos, o que você faz. Tá, então falando um pouco sobre a CTIT. Primeiro, o que é a CTIT? Né? Para quem, eu sei que muita gente conhece, mas pode estar alguém assistindo que não conhece, a CTIT é o Núcleo de Inovação Tecnológica da UFMG. A CTIT já existe na universidade há muitos anos, desde 97. Então, antes de ser, porque hoje no Brasil a gente tem a obrigação das ICTs públicas, instituições científicas e tecnológicas de inovação, de ter um núcleo, de ter essa estrutura, um núcleo de inovação. Então, isso aconteceu em 2004. Agora, vocês vejam que desde 97, né, já existia a CTIT com esse nome na estrutura da UFMG, porque desde aquela época já se pensava como missão institucional da universidade a necessidade de agregar, para além da formação de recursos humanos, para além das pesquisas, também uma gestão qualificada dessa produção tecnológica, né, e de potencial inovação que poderia gerar. Então, a CTIT tem esse papel, né? Então, o que a gente faz na CTIT? Nós temos 4 eixos de ações principais. A parte que a gente chama de parcerias e alianças estratégicas, que é prospectar, né? Aquela atividade de prospecção de parceiros, de atender, por exemplo, uma empresa que quer desenvolver um nanomaterial com a UFMG. Então, a gente faz a ligação
da demanda e das competências da universidade, né, para atender essas demandas que vêm, não só de empresas, às vezes vem de outros ICTs também, né, a gente tem muita parceria da UFMG com o setor público também na área de inovação. Então, a gente tem esse, né, pilar de atuação que a gente chama de parcerias, que é essa prospecção. O outro pilar é de proteção da propriedade intelectual. Então, a proteção da propriedade intelectual é uma equipe que é formada aqui por analistas nas diversas áreas do conhecimento, biologia, química, engenharia, que faz o quê? Recebe esse conhecimento que é gerado na universidade e faz a proteção desses ativos por meio da propriedade intelectual. Patente, know-how, software, desenho industrial. Então, a gente tem uma equipe, né, na CTIT que faz essa atividade. Temos um outro setor que é o jurídico, ele é transversal, então ele dá todo o suporte para as atividades que a gente faz, né? A parte jurídica é muito presente nas ações de um núcleo de inovação, de forma geral, e a gente tem a incubadora de empresas, a Inova, que é o braço da UFMG para dar, né, suporte a empreendedorismo de base tecnológica. Então, são essas 4 vertentes. Como eu contei para vocês, eu já estou aqui há muito tempo, comecei com assessoria jurídica, essa era a minha atividade inicial, redigir contrato, né, termo de sigilo, contrato de licenciamento, acordo de parceria, mas eu fui, durante a minha trajetória aqui, aprendendo que eu podia fazer mais do que a questão só jurídica e fui gostando, fui acompanhando, né, tinha a coordenadora do nosso setor de transferência, professora da UFMG, aposentada, queridíssima professora Heloísa Schor, ela é da Química, aposentada da Química, então ela era coordenadora da transferência, ela começou a fazer assim, eu vou levar minha advogada na hora de negociar para todas as reuniões, porque aí depois ela vai saber fazer o contrato melhor, ela vai comigo, mas eu não ia para assustar ninguém não, eu só ia acompanhando. E aí, com essa atividade que eu passei a acompanhar e que, olha só que bacana, a Heloísa me deu a oportunidade, eu vi que, olha, eu acho que eu posso fazer negociação também, acho que eu vou gostar de fazer isso também. Aí depois eu fui, na época que o Ado Jório, né, nosso coordenador aí do programa, foi diretor da CTIT, o professor Rubem também, mas na época do Ado Jório, ele me colocou na transferência de tecnologia, e depois eu fui para a coordenação executiva, que aí dá um olhar, né, mais geral para a CTIT, e trabalho, então, com o professor Gilberto Medeiros, que é o nosso diretor, né, professor do Departamento de Ciência da Computação, trabalho direto com ele aí para cuidar de todos esses braços. Era isso, Fernanda, que você me perguntou? Isso mesmo, toda a trajetória, o crescimento dentro da CTIT. Muito legal conhecer mais também sobre sua trajetória. Já vou puxar uma pergunta aqui que o Rodolfo mandou, a Ronise falou com a gente aqui, ó, Juliana. Na vida acadêmica, diferente do campo executivo, os resultados muitas vezes demoram, a construção é no longo prazo, né? Imagina assim. Como foi sua experiência para lidar com estes 2 campos tão distintos? Que aí ele comenta que ele foi da agência de inovação do IFES e hoje doutorando em economia da UFS, está fazendo pesquisa sobre os NITs. Muito bom, Rodolfo, adorei sua pergunta, porque você foi exatamente onde eu mais apanhei. Porque a visão de pesquisadora e de executiva, eu gosto de falar isso até com os alunos que eu oriento, ela é muito importante que ela seja complementar, mas são 2 mundos distintos. Né? Então, assim, muitas vezes, Rodolfo, no mestrado, foi onde eu apanhei mais. Eu acho que, né, porque eu saí, foi a primeira experiência aí no mundo acadêmico, já foi pulando para o mestrado, e aí o que é? Primeiro que você tem que cumprir um rigor metodológico, um rigor científico. Fazer pesquisa é muito diferente de fazer, né, como a gente faz no mundo executivo, e na minha área, por exemplo, um parecer sobre um assunto, uma opinião, uma consultoria sobre um assunto. Quando a gente está fazendo a pesquisa, tem todos esses elementos que você trouxe, né? Tem tempo, você tem que testar sua hipótese ou sua premissa, né, de pesquisa, sua proposição de pesquisa, eu estava aqui tentando lembrar a palavra correta. Então, são mundos diferentes, não é fácil, eu estou falando da minha experiência, tá? Não foi fácil para mim fazer essa mudança de chavinha, e quando eu falo que eu apanhei muito dos meus orientadores no bom sentido, né? Porque esse é o papel do orientador. É colocar, Juliana, a forma que você está escrevendo, que você está pensando para a sua pesquisa, ela não está cumprindo um rigor científico que a gente precisa ter, né? Para ter o trabalho, a entrega do trabalho como um trabalho
acadêmico, um trabalho de pesquisa, você precisa fazer uma outra reflexão, você precisa metodologicamente mostrar como é que você está apurando os dados, como você está coletando, como você está tratando os dados. Você tem que ter, antes de ir para campo, uma teoria muito forte, um embasamento teórico. Então, não adianta fazer perguntas, entrevistas no campo aí, né, quando a gente está fazendo as nossas pesquisas, se você não tem um embasamento teórico forte, consolidado. E na área executiva não é assim. Né? A área executiva está ali, você já tem que resolver, tem que ir para ontem fazer o contrato. Eu estou aqui hoje mesmo de manhã, louca, resolvendo um contrato que a gente precisa mandar para a Procuradoria Federal essa semana. Não é diferente, mas assim, a parte boa, viu, Rodolfo, da história, é que eu estou falando também de novo sobre a minha experiência e muito dos alunos que eu estou tendo a sorte de ter encontrado pelo caminho e orientado. Que a experiência também profissional, tá? Esse lado executivo, ele é muito válido, muito rico para pesquisa científica. Eu acho que isso traz uma maturidade, a gente tem que ter muito cuidado porque o enfoque, né, é diferente, mas ele, com certeza, agrega muito esse conhecimento prático para o que a gente vai exercitar enquanto, né, uma pesquisa, um trabalho acadêmico, científico. Muito bom. Bom que escutar também a experiência, né, de quem já passou traz um certo acolhimento, porque a gente às vezes está nesse momento, né, de entender qual que é o problema, como que a gente vai delimitar, como que a gente vai buscar esse referencial. Então, é bom escutar que você também passou por esses dilemas. Não, sabe o que aconteceu comigo? Assim que a gente está batendo papo mesmo, né? Eu fiz o primeiro, quando eu estava no doutorado, tá? Aí eu fiz, agora eu vou escrever o primeiro capítulo da minha tese, e aí eu escrevi, empolgado, tirei uns dias de férias, porque eu fiz mestrado e doutorado trabalhando, combinado com a minha atividade aqui. É claro que eu tirava alguns períodos de férias, mas eu não tirei licença, né? Para poder dedicar. E aí eu entreguei o relatório para os meus orientadores, quando eles leram, eu achei que eu estivesse arrasando no meu relatório. Agora minha tese está metade pronta, toda rabiscada. E olha que eu já tinha tido a experiência no mestrado, toda rabiscada. Então, olha, tá muito bom, você vai aproveitar coisas que estão aí, mas antes, vamos ver aqui, olha, qual que é a lacuna teórica que você vai trabalhar? Né? Qual que é o seu embasamento? Quais são os desafios? Então, tem esse cuidado, né, que a gente, pelo caminho, vai ajustando. Mas, de novo, tá, gente? Eu estou contando aqui a experiência, mas sempre com um final feliz. Sou muito feliz de ter passado por essa trajetória. Legal. E aí, só dar nome um pouquinho, né? Igual a gente falou que ia conversar sobre os desafios aqui, antes da gente chegar no final, algum desafio marcante? A gente, né, tem uma pergunta aqui também sobre encontrar orientador, o que você recomenda para quem está nesse processo, orientador, co-orientador? Fazer essas escolhas, né, assim, do caminho da pesquisa. O que você pode falar para a gente? Vamos falar do caminho da pesquisa. Uma outra coisa que eu quero compartilhar, porque vocês estão vendo que eu estou contando, abrindo o coração, né? No auge do meu pânico como pesquisadora, primeiro que eu conversava, né, assim, até com um poste da UFMG para me dar sugestões para minha pesquisa. Então, gente, primeira sugestão, usem a rede. A gente está num programa com visões de formação do conhecimento diferente, né? Então, mesmo entre os alunos. Tá? Então, a Fernanda tem uma formação, Ronise, eu acho que deve ser diferente. Então, a gente tem essa sorte de estar em um programa multidisciplinar, desde os alunos até o corpo docente. Usem essa rede. Eu usei muito essa rede. Então, a minha tese foi lida na UFMG por pelo menos uns 10 professores, sabe? E, assim, durante a execução, você pode me ajudar? Vamos tomar um café? Sabe? Às vezes ali mesmo, terminou a disciplina, fala um pouquinho, né, com os professores, pede opinião, eu acho que a gente precisa, isso me ajudou muito, porque meu desafio foi, eu trabalhei, né, falando um pouquinho do que é a minha tese do doutorado, foi trabalhar com um novo modelo jurídico, que são as alianças estratégicas, e a gente está usando muito na UFMG, esse mesmo que eu estava olhando de manhã é uma aliança estratégica, já são 7, né, a gente está indo já para o 8º modelo desse formato, esse arranjo. Mas eu estava construindo um modelo que eu não podia olhar, vocês entenderam que eu não podia olhar só para a questão jurídica, eu tinha que olhar para outras questões, como é que esse modelo ajuda a alavancar transferência de tecnologia? Então, eu usei muito, esse foi um desafio, como é o desafio do programa. Um outro desafio que a gente tem, pessoal, é metodologia, porque
o bom é que, olha só, são duas coisas boas. A gente está numa área multidisciplinar com muitas visões diferentes, né? Mas metodologicamente também, às vezes é um desafio, a gente tem esse desafio no nosso programa. Qual que é a melhor metodologia de pesquisa para isso que eu vou desenvolver? Porque a economia tem uma forma de pensar, o direito, que a minha casa tem outra forma de pensar, a química. Então, esse ajuste metodológico, ele foi um desafio para mim, para poder encontrar, né, o caminho que eu pudesse acomodar o que eu estava pensando ali para as questões de pesquisa, os objetivos de pesquisa. Por outro lado, usei bastante essa rede. Um dia, eu queria contar para vocês, no meio do meu pânico, eu fui almoçar com a do Jório, porque eu falei para vocês que eu buscava socorro, né, ombro aqui em todo mundo. Eu falei, estou desesperada, não vou conseguir terminar, não vai dar certo, o que eu faço? Ele falou, Juliana, só para começar, se não tiver dor, não é pós-graduação, não é mestrado, não é doutorado, principalmente doutorado. Então, se você está sofrendo, é porque você está no caminho certo. Então, eu queria falar isso um pouco para vocês, viu, gente? Tem essa dor, né, de você ficar desesperado, que onde eu fui me meter, tem o rigor que a gente precisa, né, porque tem um rigor que a gente tem que observar. Como pesquisador, a gente tem que ter esse compromisso de entregar algo realmente com valor, né, acadêmico, mas a gente tem que também assumir desde o início que faz parte do jogo. Fez a nossa inscrição no mestrado, profissional, no acadêmico, no doutorado, é porque a gente está disposto a apanhar e a aprender no processo. Então, é mais ou menos assim. Muito bom. Vou pegar a pergunta da Jeane aqui, ó. Juliana. Querida, manda um beijo para ela. É possível fazer algum tipo de parceria com o CTIT sem estar vinculado à academia? Por exemplo, uma startup que não possui vínculo com a universidade, pode fazer alguma parceria com o núcleo? Pode, com certeza, Jeane. Assim, com a CTIT, como núcleo de inovação, a gente é agente intermediário, né? Então, a CTIT, qual que é o nosso papel? Conectar as competências da UFMG em capital intelectual, tecnologias e infraestrutura com o mundo externo, né? Então, se essa empresa startup tiver interesse em fazer uma parceria, eu não sei se era nesse sentido que ela está pensando, com a UFMG, a gente vai ser esse agente intermediário para poder conectar. Também temos parceria com a própria CTIT, se é isso que a Agi está perguntando. Então, por exemplo, agora a gente está fazendo uma parceria com a Merck e na UFMG, né, estão convidados aí para o lançamento do nosso Hub de Inovação em Nanotech, vai ser dia 1º de junho às 14 horas, estão convidados no CAD 2, acho que todo mundo do programa recebeu o convite, mas essa parceria, essa aliança estratégica foi com a CTIT, porque vai ser um local que vai ajudar a construir esse hub de inovação. Então, desde que tenha aderência às atividades, tá? Da CTIT, há essa abertura, sim, da gente conversar em parceria. E se for parcerias dessas empresas que não estão vinculadas às universidades com a UFMG, isso é o nosso dia a dia. É justamente esse, fazer essas conexões. Muito bom. Jeane, qualquer outra dúvida, você manda aí para a gente trazer para cá. Então, conversamos sobre desafios, né, de quem está dentro já. E para quem quer entrar, o que você recomenda, assim, quem está, né, estudando, qual que é o diferencial aí do programa em inovação que você acha? Quais Primeiro, dicas dá também? É muito boa essa pergunta, porque o que a gente quer atrair, né, para o nosso programa? A gente quer atração exatamente dessas pessoas que têm, exatamente como busca, ter esse conhecimento, essa oportunidade de ampliar os conhecimentos. Então, assim, eu acho que faz muito sentido o nosso programa para quem está disposto, né, a sair um pouquinho da zona de conforto. Eu estou contando várias coisas que eu escutei, né, que eu estou lembrando aqui enquanto a gente está conversando. O professor Rubem gosta de falar assim, não é, Fernanda? Advogada você já é. Não fala assim? Fala assim ainda? Advogada você já é, então o que mais que você quer aprender? Então, o perfil de pessoas que a gente quer atrair para o programa, eu acho que é esse perfil, de pessoas que querem ampliar. Até porque, para essa área que a gente está formando, eu falei isso no início da nossa conversa, que é a gestão da inovação, do empreendedorismo, a gente precisa combinar as áreas e as competências para as ações. Por exemplo, aqui na CTIT, a gente vai fazer uma transferência de tecnologia, a gente coloca na mesma mesa, estou aqui na CTIT agora, advogado, biólogo, economista, para poder dar conta de atender apropriadamente aquela demanda, né, com os desafios que ela tem. Então, o programa, para quem quer entrar, eu acho que ele entrega isso.
ele entrega, sabe, essa visão ampliada de rede, né, de complementariedade, e mais ainda de tantas coisas que precisam ser discutidas nessa área, tanto do ponto de vista prático, quanto do ponto de vista teórico. A gente tem grandes desafios no Brasil para poder avançar na construção de conhecimento, na construção de arranjos, né? Então, é essencial que esse aluno já venha com essa visão, sabe? Assim, eu gosto muito de falar que a nossa atuação na área da inovação e do empreendedorismo, por que eu amo tanto? Vocês devem ver que eu sou mega apaixonada pela área. A gente vê a entrega para a sociedade. Né? Então, eu acho que isso tem que estar também muito dentro do DNA de quem vai entrar, de que é um programa acadêmico, tudo aquilo que eu falei, tá? Não estou bipolar na minha fala, não. Mas que ele tem um rigor acadêmico, é uma pesquisa, que tem que ter início, meio e fim, tem que ter tudo que precisa de ter numa pesquisa, mas a gente tem também a oportunidade de fazer uma entrega para a sociedade. Então, eu acho que os alunos, né, que vão encontrar aqui todo um campo com vários desafios que a gente tem, tá? Não é tudo perfeito, não. A gente tem muita coisa para avançar, como na vida. Mas ele entra com essa oportunidade de combinar, sabe? Esses mundos, que foi a pergunta lá do Rodolfo, né? Também. Legal, exatamente. Semana passada, ou essa semana? Semana passada, conversei com o professor Rubem justamente para escutar a opinião dele. Ele trouxe exatamente isso mesmo, de pessoas dispostas a sair da caixinha mesmo. Isso. Você já é advogado e você vai conhecer sobre inteligência artificial, nanotecnologia e outras áreas mesmo. Acho que essa disposição. Muito legal escutar isso. Isso para os alunos, né? E aí um pouco agora do seu chapéu como pesquisadora, né? Assim, suas temáticas de orientação no programa, a linha de pesquisa, como que você traz isso? Então, vamos lá. Eu estou como docente, né, já do mestrado profissional há muitos anos, acho que são mais de 8 anos, e as temáticas das linhas, né, as linhas de pesquisa que eu oriento, marco legal de formação, pessoal, é muito associada à formação acadêmica, associada à minha prática, né? Então, quais são os meus temas? Marco legal de ciência, tecnologia e inovação, e não só a parte de lei, não é isso. É o marco legal como ferramenta de desenvolvimento econômico, como política de inovação para o país, com esse viés, né? E desdobrando do marco legal de inovação, os arranjos possíveis dentro do marco legal. Encomenda tecnológica, eu já fiz uma orientação, né, de uma aluna em encomenda tecnológica, já orientei na área de transferência de tecnologia, já também orientei uma pessoa da área de comunicação que queria fazer melhores práticas para comunicar as invenções, as competências das ICTs para a sociedade, para as empresas. Então, é sempre, né, nesses eixos. Também sobre NIT, formatos de núcleo de inovação, com personalidade jurídica. Orientei também uma aluna, a Ludmila, na área de NIT misto. Então, dentro do arcabouço, tá? Jurídico, Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, todas essas facetas. E também, na parte, se bem que eu acho que está tudo meio associado ao Marco Legal de Inovação, porque tudo que eu vou falar para vocês vai cair nisso, né? Que é parceria universidade-empresa. E eu orientei não só alunos da área do direito, né? Eu tenho alunos hoje da área do direito que eu estou orientando, são 2, mas não, agora minhas novas orientações, porque eu só contei para vocês quem já fez, né, a defesa. Mas eu estou orientando o aluno, o Alan, ele está trabalhando com novas formas de proteção de propriedade intelectual, usando as tecnologias que a gente tem, blockchain, né, e etc. Então, também na área de propriedade intelectual é um campo que eu oriento, né? Então, gestão de propriedade intelectual, ferramentas de proteção, gestão de portfólio, né? Então, essa área também. O Carlos, que também me orientando, ele vai trabalhar na parte de transferência de tecnologia, né, fazendo um estudo de um caso concreto aqui, da UFMG. A Ellen, ela está trabalhando com o tema fundações de apoio, também já orientei a Thaís nesse tema, que é o papel das fundações de apoio dentro do sistema. Então, é sempre assim, Sistema Nacional de Inovação, Marco Legal de Inovação, Propriedade Intelectual, nesses temas. Fernanda. Muito bom. Que essa é a intenção aqui do webinar também do PPG Talks, é que os próprios alunos e quem quer se candidatar, né, entrar para a pesquisa, conhecer um pouco mais das áreas temáticas, né, das pesquisas que estão sendo feitas, dos orientadores. Quero perguntar para a Ronise se tem mais alguma pergunta aí no YouTube.
A gente já está chegando ao final aqui do nosso roteiro. E aí quero abrir para a Juliana, né, de dar alguns recados finais, né, alguma mensagem para quem está passando, quem quer entrar. Quais palavras você tem para deixar para a gente aqui? Primeira palavra, agradecimento, né? Muito, muito bom. Foi um bate-papo delicioso. Fiquei super à vontade aqui. Parabéns de novo, né, para os alunos. Vocês têm feito muita diferença para o nosso programa, em várias ações. Então, acho que vocês estão assumindo mesmo, sabe, colocando a camisa de ser protagonista desde agora nas ações dentro do programa. Isso é muito legal. A gente teve o evento ano passado, que foi um show, né, esperando ansiosamente pelo evento desse ano, do nosso programa. E é isso, sabe? Eu acho que a gente, como missão agora, tá, pessoal? E esquecendo ser aluno, ser profissional, a gente tem uma missão muito importante no Brasil, que é, de fato, ter, para além da pesquisa qualificada, que a gente precisa ter investimento para pesquisa, toda essa discussão, né? A excelência, e agora estou falando de pesquisa só com o viés do nosso programa, não, pesquisa, tá? Pesquisa, de maneira ampla, científica, tecnológica. Nós precisamos ter também capacidade de fazer uma gestão, uma apropriação qualificada desse conhecimento. Então, a gente tem conhecimento de excelência, mas a gente tem que ter teoria de excelência nessas práticas, a gente tem que desenvolver modelos, a gente precisa disso para o país, né? Avançar, eu acho que é a nossa responsabilidade. Se está todo mundo aqui, se veio para esse programa, é porque de alguma forma já viu no seu DNA, né, e na sua missão também como vida, dar essa contribuição, né, nesse tema para o país. Então, é isso, né? Desenvolva suas pesquisas com paixão, saibam que a gente vai mesmo sofrer pelo caminho, faz parte do jogo. A questão da orientação é uma parceria, a pesquisa é de vocês, né? Então, o orientador, ele é guia, mas a pesquisa tem que brilhar os olhos de vocês, né, de fazer essa entrega, e eu tenho certeza que lá no finalzinho, e não termina com a defesa do mestrado ou a defesa da tese. Isso é algo que vai ficar para vocês para sempre, né? Então, é só dizer que, por favor, né, venham para o nosso programa quem não veio ainda, e quem está já aí na trajetória, que seja muito feliz e tenha muito sucesso nas suas pesquisas também. Muito obrigada. Jeane mandou um elogio, né? Que você podia adotar o tema divulgação da inovação, porque você é uma das pessoas mais engajadas em promover a área aí. Ah, muito bom. Vou considerar sim, viu, Gi? Pessoal, agradecer, né, a presença da doutora Juliana aqui com a gente, a disponibilidade, a parceria que está, né, sempre conosco aí nos eventos. Agradecer quem está acompanhando aí no YouTube. Lembrando que teremos outros eventos, então fiquem conectados tanto no YouTube ou na página do LinkedIn ou do Instagram do programa, que a gente está justamente fazendo esse esforço para divulgar as linhas de pesquisa, atividades dos alunos, e lembrando que o edital, né, para entrar no mestrado e no doutorado profissional está aberto. Então, pesquisem no site do programa, conheçam mais, e a gente faz o convite, né, igual a doutora Juliana fez, para que vocês conheçam mais e entrem no programa. Muito obrigada,